Nós estamos em contato com a engenheira civil Renata de Faria Rocha Furigo, que é graduada pela Unesp de Guaratinguetá, é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e doutor em urbanismo pela PUC lá de Campinas. Atua no setor público há mais de 20 anos nas áreas de construção civil, habitação social e também saneamento. Foi pesquisadora do IPT, atuou na CDHU e há 11 anos trabalha na Prefeitura de Mogi Mirim, interior de São Paulo. Como vai, Renata? Prazer falar com você. Oi, Renata, tudo bom, José Manuel? Prazer em estar aqui, um orgulho, fico muito feliz pelo convite. é um orgulho nosso, um prazer nosso poder falar com você. Professora Furigo, vamos começar. Como é que começou a sua vida profissional, a sua vida acadêmica? Eu sei que vocês fazem parte de uma família de engenheiros. O seu marido é engenheiro também, né? Isso, engenheiro civil formado pela Unesp Guaratinguetá. Ah, é? Então tá bom. E foi lá que vocês se conheceram, então, pelo jeito? Exatamente, exatamente. Mas ele foi meu veterano, né? Ele me salvou dos trotes. Ah, ele foi fazer o trote na Renata, tá certo. Renata, como é que começou a sua paixão pela engenharia? Posso dizer isso? Paixão, a sua dedicação à engenharia? Porque É, essa entrevista, gente, é para levar também aos jovens que vão se espelhar nos profissionais e nas colegas da profissão que estão tendo sucesso, apesar dessa crise imensa, né? Então, eu quero contar para essa nossa imensa maioria de gente que está começando a trabalhar ou começando a lutar pela profissão, ou está entrando na escola, como é que é para dar os primeiros passos, Renata? Conta aí o segredo. Como é que faz? Como é que fez? eu não sei, né? Eu não sei se eu sei o segredo, né? Assim, a gente cai no mundo, né? Eu sempre fui uma apaixonada pela engenharia. Eu acho que eu nasci com isso, não sei, porque meu pai é projetista mecânico, né? Meu irmão é engenheiro mecânico e eu achava o máximo aquilo e eu sempre, quando eu era pequena, eu adorava desenhar e eu adorava desenhar a planta de casa. Né? Eu ficava recortando jornal, né, com plantinha de casa, tal, e brincava muito com aquilo. Eu desenhava a cidade, eu desenhava meu bairro, então eu sempre tive isso muito, né? Eu me divertia com isso. Então não tinha muito jeito, não tinha muito como escapar, né, desse destino, né? Foi meio que natural na minha vida eleger a engenharia civil. Logicamente, fiquei em dúvida entre a arquitetura, mas engatei na engenharia civil. E aquilo sempre fez parte de mim, né? Hoje eu falo para os meus alunos, para os meus amigos, que eu sou engenheira, faz parte de mim ser engenheira, né? Eu não sei fazer outra coisa, né? E eu vivo disso, eu tenho prazer nisso, eu trabalho como se eu estivesse fazendo qualquer coisa na minha casa que eu gosto, que eu tivesse. É muito prazeroso para mim, né? Então, e aí, durante a faculdade, logicamente, a gente tem as dificuldades, tem toda a história da faculdade que faz a gente amadurecer muito, né? A gente sai daquele ninho, né, da família, tal. Eu fui estudar fora, eu fui morar em república, tudo mais. E aí eu me formei. Quando eu me formei, me deu um lance assim de um medo aterrorizante que eu achava que eu não sabia nada, que eu nunca ia ser nada. Mas assim, aí você vai vivendo, né? Minha mãe vai lá, vai viver sua vida, vai encarar as coisas, tal, né? E aí era um momento muito difícil, né, Zé? Quando eu me formei, que foi em 1998, a gente estava no meio de uma crise, o Brasil estava quebrado, né? Aquela coisa do dólar, a alta do dólar, tudo mais. Então a gente se formou sem perspectiva nenhuma, né? Eu e meus amigos de faculdade não tínhamos perspectiva. E aí, aos pouquinhos, entra aqui, vai fazer um cursinho aqui, vai fazer. Eu me lembro que eu entrei no mestrado na Escola Politécnica, mas eu não durei 3 meses lá, não era aquilo que eu queria. E aí de repente, eu arrumei um emprego e fui, né? E aí você começa a trabalhar e vive toda aquela. Tem as dores, né? E as conquistas. E fui vivendo, eu fui me envolvendo na engenharia, né? Como é que você concilia a tua atividade de casa, mãe, esposa,
E porque a mulher tem mais de uma jornada, né? E vocês têm que encontrar um jeito de dar certo com todas as suas funções ou missões na vida, né? Como é que deu para conciliar isso? E a atividade acadêmica, porque também é uma atividade que toma um tempo bastante considerável. A educadora, né? A pessoa que está preocupada com o jovem, está preocupada em ensinar. Como é que funciona isso aí? Como é que se administra, Renata? Assim, até é complicado, assim, a gente administra tempo, né? Nós mulheres temos essa jornada triplicada. Eu não posso reclamar, não, porque o meu marido, ele é uma pessoa que ele participa dos problemas e das soluções, né? A gente trabalha junto, não é que ele me ajuda, a gente trabalha junto, né, pelo sucesso da nossa família, enfim, né, pela educação da nossa filha, por tudo que acontece na casa. Então, eu acho que isso é uma vantagem, né, na nossa vida. Agora, de fato, né, a minha filha, nós somos super ligadas, eu tenho um tempo para me dedicar para ela, tal. Mas como eu te disse, como a engenharia, eu sou engenheira, né? Faz parte da minha vida fazer as coisas e eu acho que a engenharia ela está nesses afazeres, né? Então, assim, a gente conversando, a gente não fica falando de trabalho, não é falando de trabalho, mas é que é uma coisa natural. Falar de um problema e fazer uma relação desse problema com alguma coisa que está acontecendo em casa, ou usar desse problema para mostrar para a filha como que ela deve agir em determinadas situações, não é fácil, né? Lógico, não é fácil, mas assim, é prazeroso, é tudo uma coisa só. Eu não consigo separar da minha vida a maternidade, a academia, o lugar que eu trabalho. Eu não sei fazer isso, é uma coisa só. Você vai levando a vida com alegria, é isso que eu estou entendendo, né? Alegria em casa, alegria na profissão, alegria na universidade. Muito bem. Agora, eu te pergunto, Renata, vamos falar um pouquinho, saindo do âmbito pessoal, indo para a nossa engenharia. Como é que você vê? Nós estamos vendo um país passando por uma porção de dificuldades dificílimas, estamos no meio de uma pandemia, passamos por um processo eleitoral complicadíssimo no CREA, e a engenharia está precisando de um impulsionamento. A gente vem dizendo isso faz tempo. Como é que você vê a engenharia nesse momento no Brasil? Olha, Zé, eu acho que a engenharia ela passa por uma crise existencial, né? Porque nós levamos um grande golpe, na verdade, com essa história toda da Lava Jato. Se é certo ou se é errado, eu não vou entrar nesse mérito, mas a engenharia ela tomou um golpe, um golpe na nuca, né? E eu acho que a gente está vivendo uma crise existencial. Porque há 6 anos, faz 6 anos que nós tínhamos colegas ganhando participação de lucros e resultados, todo mundo empregado, na área de petróleo, na área de gás, na área de civil, na área de elétrica, estava todo mundo trabalhando, né? Era um boom, era um sucesso, na área de saneamento era um sucesso a profissão, né? Mas a gente não sabia nosso lugar no mundo, assim, a gente não sabia o que a gente era nesse processo de construção, de desenvolvimento do país, né? E eu acho que nós, engenheiros, ficamos muito reféns, né, da política, do capital, né? Então, assim, o dono do capital não é engenheiro, né? E nós somos operários desse processo todo, nós somos reféns disso. E quando aconteceu tudo isso na Lava Jato, quando teve esse golpe, as empresas se desmilinguiram, né? Nós vimos as empresas se desmilinguirem, a gente ficou sem chão, né? Ficamos sem chão. Eu lembro que quando abriu o curso de engenharia civil lá na Faculdade Maria Imaculada, onde eu fui convidada para coordenar desde o início, nós tínhamos uma expectativa, era tão boa a expectativa, tão bom. Em 2011, a gente falava, gente, vai sair, todo mundo aqui está empregado. Quando chegou em 2015, que formou a primeira turma, estava todo mundo desesperado e, assim, um processo tão rápido, né? Eu brinco que foi um voo de galinha, né? Poxa, como que... Só que nós, engenheiros, não estamos acostumados a refletir sobre esse processo. E eu acho que a gente está precisando refletir. Quem somos nós nesse mundo, entendeu? Enquanto profissionais de engenharia.
os papéis da profissão, né, os papéis das instituições que envolvem a profissão, tudo isso tem que ser repensado, né? Eu acho Quem que sabe sim. uma nova constituinte do saber da engenharia. Que Exato, saber nosso lugar ao sol, porque a gente está brigando, nós engenheiros estamos brigando com arquitetos, os arquitetos brigando com os engenheiros. Nós engenheiros estamos brigando entre si. O que o engenheiro civil faz, o que o eletricista faz, o que o agrimensor faz, o que o agrônomo faz. Nós estamos brigando por migalhas. Gente, mas espera aí, cada um tem um papel nesse mundo. Os arquitetos têm os engenheiros civis, os elétricos, os mecânicos, né? É lógico que a gente não pode esquecer esse contexto nacional que acabou com a indústria brasileira, né? E colocou todo mundo nesse chão aí, os engenheiros mecânicos perdidos, né? O que nós vamos fazer? Né? Os engenheiros elétricos perdidos, os agrimensores não sabem também qual é o papel dele. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa fazer urgente essa reflexão. Repensar, né? O momento de repensar, planejar, organizar, e começa do descobrir-se a si mesmo, né? Quer dizer, a engenharia tem que fazer essa autorreflexão, é isso que ele está dizendo. Agora, exatamente. Na academia, na escola, como é que isso está se refletindo dentro da sala de aula ou nos cursos que você coordena? Olha só, a gente está vivendo um momento extremamente complicado na academia. Extremamente complicado porque o ensino virou um ensino remoto, né? Ninguém mais se encontra. Aquele ambiente salutar, gostoso, né? De criatividade que a gente estimulava sempre, ele se isolou, né? Os alunos estão isolados, projetos de extensão que a gente tinha em andamento, onde os alunos se reuniam para resolver problemas da comunidade, acabaram, eles se desestruturaram, né? As faculdades, num aspecto particular, né? Sem ser engenharia, mas todos os cursos de graduação, ao meu ver, elas estão sofrendo isso. A engenharia, ela está vivendo esse reflexo, os alunos de engenharia estão vivendo esse reflexo, eles não podem ter uma aula prática, né? Nós estamos se enquadrando. Olha, quando a gente tiver uma bandeira amarela, uma fase amarela, nós vamos fazer aula prática. E só piora, só piora. Então, a gente está num momento muito complicado, que eu não sei nem te dizer, né, como é que a gente poderia fazer essa reflexão, né, o profissional e o aluno de engenharia, né? Porque estamos vivendo um problema peculiar, né? Agora, historicamente, o mundo já passou por situações difíceis e a humanidade sobreviveu, né? As civilizações conseguem encontrar soluções difíceis, com muito sofrimento, com muitas perdas humanas e tudo isso. Nesse momento, a engenharia tem prestado um serviço para o país, na sua opinião, ou ela está muito em si mesmada? Ela está com esse sentimento de que não dá conta do recado? Você acha que está faltando pegar um pouquinho nos brios do engenheiro, quer dizer, olha, você é capaz, você pode... Nós estamos na Semana Internacional do Dia da Mulher, né? A Semana do Dia da Mulher, inclusive essa entrevista dentro desse contexto com você. As mulheres que fazem sucesso na engenharia, que estão resolvendo as suas carreiras e que estão estimulando jovens, mulheres e jovens a também ingressarem nessa atividade. Ser engenheiro é ser careta? Dá para encarar a vida aí fora, encontrar soluções, ou ser engenheiro não é ser careta, Renata? A molecada acha que engenheiro é muito cartesiano, é muito chato, ou não, isso está passando. Porque esse ensino à distância, por exemplo, eu estou misturando de propósito. O ensino à distância, os jovens acham lindo. Agora, o educador está sentindo que isso não é completo, né? É isso que ele está dizendo. Olha, Zé, essa questão do ensino à distância, foi até um ponto que eu falo muito lá na faculdade, que é um ponto que nós temos que aproveitar a oportunidade, né? Na crise, aproveitar a oportunidade. Porque os alunos que antes, né, tinha até um encantamento, assim, do EAD, mais barato, mais rápido, né? Tem todo um encantamento disso. Os alunos odeiam. Os alunos ficam todo dia perguntando quando que nós vamos voltar para a sala de aula, né? O que nós fazemos não é EAD, nós
nós fazemos o ensino remoto, o EAD tem outra estrutura de tutoria, os professores no ensino remoto, eles estão trabalhando o tempo todo, né? Estão 100% à disposição, não tem essa coisa de juntar milhares de alunos numa tutoria, né? Que um professor dá conta. Não, é uma sala de aula normal, com o professor da disciplina, que ele vai aplicar a matéria lá naquele dia de aula. Então, mas nem os alunos, nem os educadores gostam, né? Então, eu falei assim, olha, vamos aproveitar, tirar proveito disso e falar assim, olha, esse negócio de EAD é fria, não é para isso. EAD não é para substituir o professor na escola, a presença, o contato, a troca de cultura, né? Não é para isso. Por outro lado, você coloca, né, assim, o que é o engenheiro no meio, né, o engenheiro, ou até a perspectiva do estudante de engenharia nessa pandemia. Eu volto a falar, eu acho que é acanhada, eu acho que o engenheiro está perdido, não sabe o que fazer, né? Nós temos uma crise sanitária, e quando você fala sanitário, você fala de saneamento, que é um problema da engenharia. E o que nós estamos discutindo no país? Estamos discutindo privatização. Caramba, tem um monte de gente morrendo porque não tem água para lavar a mão, né? E o engenheiro não participa, ele fica misturando o papel dele com uma questão de empresa, de negócio. Saneamento não é negócio, saneamento é saúde pública, né? Quantos de nós poderíamos estar atuando aí para reverter esse processo, levar água, levar tratamento de esgoto, fuçar mesmo, e eu costumo chamar as pessoas, vamos fazer isso, vamos cuidar dessas questões da sociedade, mas fica todo mundo achando meio estranho, nossa, saneamento descentralizado, fazer fossa séptica, fazer tanque de evapotranspiração, vamos fazer isso, nós somos engenheiros, nós somos criativos, né? Não, mas esgoto é rede de esgoto, né? Deixa eu aproveitar duas questões da sua atividade acadêmica. Você é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e doutor em urbanismo. A saúde pública e o urbanismo estão interligados à medida que você, ao projetar uma cidade, ou não projetá-la, deixá-la crescer de qualquer maneira, você vai ter maiores ou menores problemas de saúde pública. Saneamento, você falou, a distribuição espacial também do transporte público. Como é que você vê a cidade no Brasil? O processo de urbanização, há uma ideia de fortalecer mais o meio rural? Você está sentindo isso? As pessoas estão com a pandemia indo para o litoral, indo para o meio, indo para o campo. Esse é o movimento que parece que está acontecendo, Renata? O que você acha? Eu não duvido que isso vá acontecer, eu não duvido mesmo, porque a vida na cidade grande, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, essas grandes cidades, a vida nas grandes cidades, no meio da pandemia, é muito cruel com todo mundo, né? Mais cruel com uma parcela significativa das pessoas que não tem nada, né? Que nunca teve a presença do Estado, sempre teve que viver assim, vender o almoço para comprar a janta. Essa é a realidade da maioria das pessoas que vivem nas cidades, né? Agora, eu acho que vai existir, sim, uma fuga, né? Uma fuga dessa vida cruel, porque as cidades, há muito tempo que as cidades são muito cruéis. Né? É lógico que as cidades sendo apartadas, né, o lugar da cidade onde moram os ricos, mora a classe média e os pobres, né, cada lugar tinha uma dinâmica que permitia você ter alguma qualidade, mas ao fim e ao cabo ninguém tinha qualidade, porque o problema da violência é para todo mundo, o problema do saneamento é para todo mundo, não tem como a gente falar de saneamento. O Jardim Europa em São Paulo tem saneamento e a favela não tem saneamento. Olha, se a favela não tem saneamento, certeza que o Jardim Europa não vai ter saneamento, porque o mosquito da dengue voa, né? O esgoto percorre os rios, as galerias, tá para todo mundo. O saneamento é uma questão muito democrática, né? Ele atinge todo mundo. Então, as cidades sempre foram cruéis, mas as pessoas, por conta dessa desigualdade, as pessoas conseguiam
viver um pouco melhor do que outras e vida que segue, né? Porque o outro não me importa. Mas essa questão da pandemia está colocando tudo isso em xeque. Eu acho que as pessoas muita gente vai acabar migrando para cidades pequenas, que se não se prepararem para isso, para esse movimento, elas vão ter problemas. Vão repetir o problema, vão repetir depois o problema das cidades maiores, né? Mas, Renata, a questão ambiental. Você é uma pessoa dedicada na engenharia às questões ambientais, né? As questões de saúde pública, as questões do urbanismo estão extremamente ligadas à questão ambiental. Nós estamos vivendo uma crise ambiental no Brasil, não é só no mundo, né? O aquecimento global, os focos de incêndio aqui e ali, nós temos notícias disso. E essa briga de querer quebrar o termômetro, como é que você vê isso? Porque tem gente que pensa, bom, a temperatura está alta, o termômetro que me avisou que está alta, eu quebro essa porcaria, acabou, a temperatura não está mais alta, o que é uma mentira. Como é que você vê essa mentira institucionalizada no nosso país hoje em dia? Então, é um problema, assim, é aquela história, negar as mudanças climáticas é como negar o vento, né? É como negar a lei da gravidade. Olha, não tem o que negar, ela está aí, né? O que nós precisamos fazer é lidar com isso, porque ela está colocada e não tem volta, né? O que nós temos que fazer é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, nós temos que reduzir o desmatamento drasticamente, eu diria assim, nós precisamos fazer uma moratória do desmatamento, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente está andando no caminho contrário. E muito me impressiona os engenheiros não se colocarem de uma forma assertiva com relação a isso. Ficam temendo, ficam com essa cortina de fumaça, com essa espuma de conversa e não se põe de uma forma assertiva. Isso é um problema da engenharia. E não adianta a gente querer fazer o que o Bill Gates está propondo aí, que vamos fazer uma capa de proteção contra os gases do efeito estufa, sei lá, contra os raios UVA, UVB. Gente, não é isso, né? O que está colocado para nós é como conseguirmos manter, né, a dignidade humana e a dignidade do planeta, né, numa nova forma de viver, que é isso que está colocado. E os engenheiros negam isso. Nós temos muitos colegas engenheiros que negam as mudanças climáticas. Gente, é negar o próprio pé. O que você atribui a essa negação? Eu tenho entrado em contato com inúmeros colegas, você sabe, a gente foi candidato à presença do CREA, foi ali que conheci você à distância, eu acho que cheguei a conversar também à distância com seu marido, e com muitos companheiros do interior, né? O nosso amigo Brunheroto, inclusive, que nos aproximou, um arquiteto que eu digo que ele é o mais engenheiro dos arquitetos que eu conheço. Agora, de qualquer maneira, Renata, o engenheiro não gosta de política, porque ele acha que quando a gente fala política, ele já pensa que a gente está puxando para um lado eleitoral, ou puxando para um lado ideológico, mas a política está no dia a dia, e é preciso que as pessoas entendam, e é isso que eu acho que você está dizendo, eu estou querendo só ressaltar, sublinhar isso, que no fundo você está dizendo o seguinte, é preciso ter um norte, nós estamos sem um norte, não é? E precisamos entender as etapas desse processo. É isso que você está nos ajudando com essa entrevista. É preciso entender as etapas do processo. O engenheiro tem solução para uma opção de problemas, não só na área ambiental, mas ele não pode abrir mão da responsabilidade disso. Ele é corresponsável. Ele não veio só para fazer um discurso, ele veio nesta vida para ajudar a resolver. É isso, Renata? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? O engenheiro não gostar de política, e isso me incomoda muito, e eu escuto isso, pelo menos uma vez por semana a gente escuta isso, né? Os engenheiros falam assim, não, eu faço a técnica, eu cuido da técnica, o resto não me interessa. Meu caro, a sua técnica é a sua ideologia, e não há como negar isso, né? Só que os engenheiros, talvez por uma falta, né, de uma disciplina de sociologia, né, de uma discussão mais aprofundada na graduação, né, a gente tenha esse problema de aceitação, né, que o ser humano é um ser político,
né? E ele faz política o tempo todo, até para definir a própria técnica, até para conduzir o seu conhecimento, né, na sua ação sobre o mundo, né? E então isso é fundamental. Isso é uma carência, é uma dificuldade que os nossos colegas engenheiros têm de aceitar isso. Olha, você não é neutro, você não é técnico, você é um ser político, né? E quando a gente, talvez isso seja um bom começo, olha, quando a gente aceitar que somos seres políticos, a gente consiga enxergar quem somos enquanto engenheiros, talvez seja um bom caminho, né, Zé? Perfeito. Eu estou praticamente no encerramento da entrevista, Renata. Você é muito simpática, foi um prazer falar com você, mas eu quero dizer o seguinte: essa entrevista é um diálogo da engenharia. A gente está conversando sobre assuntos da engenharia, conversando com foco no ser humano, na engenheira, aproveitando a Semana da Engenharia, mas tratando de assuntos que transpassam esse período, essa semana. Aliás, não é só festa, o Dia da Mulher, não é festa, é um dia de luta, é um dia de conquista. Eu disse isso, estou dizendo isso toda hora. Mas é preciso dialogar e trazer as melhores cabeças para o diálogo. É isso que a gente tem que fazer. Como é que você vê isso? Você está aí na escola trazendo, você vai burilando, aproximando. É isso, a tua missão, entre outras, é essa, Renata. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Porque, assim, desistir da engenharia, como eu disse, ela faz parte de mim, eu não tenho como fazer isso, né? É desistir dos meus amigos engenheiros? Não vai ter como fazer isso, né? Porque eu aprendi com eles, eu aprendo todo dia com os meus amigos engenheiros, né? Então, eu acho que todo dia a gente falando um pouco disso. Com os alunos, a gente tem que falar, tem que ser aquela coisa, água mole em pedra dura, né? Uma hora vai. Tem muitos alunos que concordam, que já aderem, né? Que simpatizam com essa visão de mundo, né? Tem muitos alunos que falam, não, aquela professora é comunista, né? Assim, e a gente tem que lidar com isso com tranquilidade, falando assim, olha, precisamos mudar, o engenheiro é fundamental nesse processo. Essa questão de mudança climática, a gente tem que entender isso, e nós temos a capacidade técnica de transformar essa realidade, né? Que não é tapando a atmosfera com uma capa de ultra, não sei das quantas, que vai impedir que os gases voltem ou se dispersem, sei lá. Não é assim, é com criatividade e é agindo junto com a natureza, aprendendo com a natureza e aprendendo com os próprios erros também, né? Perfeito. Renata, eu vou encerrando, então. Eu falei com a engenheira civil Renata de Faria Rocha Furigo, professora, mestre, doutora em engenharia, doutora em urbanismo, e também tem uma atividade fora do engenheiro, né? Não é só o urbanista, é a cabeça do engenheiro que está presente. Mestre em saúde pública, professora, coordenadora de curso na universidade, na Faculdade de Engenharia. Faculdades Integradas Maria Imaculada, em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Então, foi um prazer, foi uma honra. Microfone e câmera à sua disposição para o encerramento. De minha parte, foi um prazer, viu? Zé, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Eu vou usar esse momento para te parabenizar, porque você é uma liderança, assim, que, de repente, você surgiu e na minha vida a gente fala assim, nossa, da onde que saiu, né? E, assim, é uma força, uma liderança muito importante, e eu acho que você está conseguindo fazer um trabalho, né, de coesão, vamos discutir, mas vamos discutir em paz, com maturidade. Eu acho que você tem o maior talento disso. As suas reuniões, elas são muito legais, porque você consegue administrar os conflitos, e eu quero te agradecer por você ter puxado essa linha. É disso que a gente precisa, e vamos ampliar, vamos conquistar cada vez mais adeptos desse trabalho. É uma honra saber disso, perceber, sentir o seu sentimento em relação a tudo isso, e nós estamos em ordem. A gente sempre diz, é preciso ter muita responsabilidade, a hora é muito complexa, muito difícil, e é preciso que todos tenhamos uma corresponsabilidade nesse processo. Muito obrigado, Renata. Obrigada, Zé. Tchau, tchau. A família toda. Muito obrigado aos nossos amigos aí de Mogi, em especial também ao nosso amigo Brunheroto, caso você esteja com ele. Um forte abraço. Obrigado. Tchau.